Meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui nesta noite feliz por essa oportunidade que Deus nos concede de estar juntamente com todos vocês, nos alegrando no Senhor. Nós falamos que traríamos uma mensagem da parte de Deus e estamos aqui para trazer essa mensagem. É a mensagem que tem como tema: deserto não é para todo tempo. Então nada melhor, nada mais justo, nada mais certo do que lermos um versículo da palavra de Deus. Convidamos a todos vocês para nos acompanhar e se encontra aqui na nossa Bíblia Sagrada, no livro de Gênesis, capítulo de número 21 e o versículo aqui de número 17. Diz assim a palavra de Deus: E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde ele está. Amém? Louvamos a Deus por tudo quanto Ele tem nos concedido. Eu convido você para ir fechar os seus olhos e orar ao Senhor pela sua grandeza, pela sua misericórdia que nos concedeu de estar aqui nesta noite. Justo Deus e eterno Pai, maravilhoso Rei, nesse momento estamos na sua presença, lhe agradecendo por esta oportunidade, a qual o Senhor nos concedeu de estar juntamente com os teus filhos que estão em casa, que estão nos assistindo. Ó Deus, todos os que estão nos ouvindo nesta noite, abra a porta da palavra, dai-nos algo, meu Senhor, em que possa nos alegrar, abastecer os teus filhos e que nós possamos terminar de ouvir, de assistir esse vídeo e sairmos abastecidos pelo poder da tua palavra. Em teu nome eu te peço e já te agradeço, hoje e sempre. Amém. Queridos irmãos, queridos amigos, queridos inscritos, o versículo em que nós lemos é um versículo maravilhoso da parte de Deus, que se encontra no livro de Gênesis. Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia Sagrada, onde nesse livro de Gênesis nós encontramos Deus, Ele criando todas as coisas. Nesse livro de Gênesis nós encontramos o Senhor Deus criando a terra, criando o mar, criando tudo quanto existe, como as estrelas, o sol, a lua e todas as demais coisas. E nesse livro de Gênesis, no capítulo de número 21, onde nós acabamos de ler, nós já vamos encontrar Deus, Ele falando, Deus, Ele agindo na vida de Abraão. Abraão foi um homem escolhido por Deus, porém, Abraão recebeu muitos bens de Deus, pois recebeu a promessa e o cumprimento da mesma. Mas a vida de Abraão e a vida de Sara era uma vida em que havia um vazio, porque para começar, Deus ele chamou a Abraão, ok? Deus ele fez promessas a Abraão, ok? Mas havia um vazio, porque Sara ela era estéril e não podia ter filhos. Então, Deus ele fez a promessa já estando Abraão e Sara na sua velhice. Primeiro, Abraão se chamava Abrão, Sara se chamava Sarai, mas Deus ele escolheu a Abraão, ou seja, a Abrão, para ser pai de uma grande nação, e com isso Deus aparece a Abrão e muda o nome de Abrão para Abraão. Ele faz promessa de ter, ou de ser, melhor dizendo, pai de uma grande nação. E também muda o nome de Sarai para Sara. Deus, ele muda o nome do casal, faz promessas ao casal. Porém, Sara sonhava em ter filhos, porém não podia, pois era estéril. Mas Deus ele fez a promessa a Abraão, fez a promessa a Sara de lhe dar um filho, mesmo sendo na sua velhice. E eles
ouvindo essa promessa, viram a dificuldade pelo fato da sua idade já estar avançada, pelo fato de, como a Bíblia diz, que Sara já tinha cessado o desejo das mulheres. Então Sara já estava nos seus dias de velhice e não tinha mais aquele ânimo, né? Mas Deus, ele gosta e costuma trabalhar em coisas difíceis. Deus, ele costuma trabalhar em coisas impossíveis. E Deus, ele fez a promessa a Abraão. Abraão já tinha a idade avançada. Abraão já tinha 99 anos. Mas Deus mesmo assim fez promessa a Abraão e cumpriu com a promessa. Mas Sara, ela se adiantou e ela olhou para Agar, que era uma serva, que era uma empregada. Algumas traduções mostram como uma escrava. Então mandou que Abraão tivesse a Agar por mulher, porque assim Agar daria a luz a um filho, e dando a luz a esse filho, então teria condições de ter um herdeiro, pois Abraão não tinha filhos, mas a promessa já tinha sido feita. Mas mesmo assim, a promessa estava de pé, mas Agar, ela foi a serva usada para que Abraão se relacionasse com ela e tivesse assim um herdeiro. Porém, com o passar do tempo, a promessa que Deus fez a Sara se cumpre. Sara, ela engravida, e depois de engravidar, depois da gestação, então Sara, ela dá a luz ao filho da promessa. Ela dá a luz a Isaac. E quando ela dá a luz a Isaac, diz a Bíblia que no dia em que o menino foi desmamado, deu-lhe Abraão um grande banquete. Mas durante esse banquete, durante essa festa, mediante tanta alegria, os olhos de Sara contemplaram um momento em que Ismael, que era o filho de Agar com Abraão, estava caçoando ou estava zombando de Isaac. E com aquilo se enfureceu Sara. Com aquilo, Sara olhou para Abraão e disse: despede essa egípcia com seu filho, porque ela não herdará aqui aquilo em que o nosso filho irá herdar, ou seja, a sua herança. E a Bíblia diz que pareceu muito penoso aos olhos de Abraão. E agora despedir a mulher. Mas Deus fala a Abraão e diz: não te pareça penoso, mas faz o que Sara te pediu, porque esse menino também é tua semente, e dele também eu farei uma grande nação. Então de manhã cedo Abraão pega agora um odre de água, pega agora alguns pães, coloca as costas de Agar e a despede pelo deserto. E a despede agora sem um lugar para ir. E a Bíblia diz que eles, estando no deserto, acabou o pão e acabou a água. E quando acaba o pão e a água, o menino já está fraco, o menino começa a chorar. Então a mãe, que teve toda a alegria de ver o menino pela primeira vez, o chamar de mamãe. A mãe que teve a alegria de pela primeira vez ver o menino dar os seus passos. No momento da gestação, quando ele se movia dentro de seu ventre. E todo o amor de mãe, porque a verdadeira mãe, ela dá a vida pelo seu filho. Mas houve um momento que ela não tinha mais o que fazer, estava no deserto. E o lugar de deserto é um lugar em que nós estamos sozinhos, nos sentimos sozinhos, não tem quem ajude, não tem quem dê força, não tem quem abrace. Mas muitas vezes esquecemos que existe um Deus lá em cima, que quando alguém nos empurra, Ele nos abraça. Existe um Deus lá em cima, que quando alguém não nos valoriza, Ele nos valoriza. Que quando estamos no fundo do poço, esperando a morte, Ele chega e diz: olha, calma, não é tempo de morrer, é tempo de viver, porque eu sou teu pai, cuido de ti onde é que andares. Então Agar, ela olha a situação, o menino chorando, não tem pão, não tem água, e desesperada, Agar coloca o menino debaixo de uma árvore. E diz a Bíblia que ela sai à distância de um tiro de flecha, porque pensava em seu coração: assim eu não verei o menino morrer. E eu imagino a dor, a angústia de colocar aquele menino embaixo de uma árvore. E diz a Bíblia que saiu Agar à distância de um tiro de flecha, porque ela não queria ver o menino morrer.
E a cada passo que ela dava, certamente as lágrimas caíam. Porque para uma mãe saber que o filho irá morrer é algo de apertar o coração, algo de mexer com o psicológico. A angústia encosta, a tormenta encosta. E ela começa a lembrar de todos os momentos. E o choro aumenta, porque o menino estava prestes a morrer. Mas diz a Bíblia que o meu Deus, o teu Deus, o Deus em que nós acreditamos, ele olha dos céus, ele dá ordem ao anjo, e aparece um anjo e brada no deserto, diz: Agar, o que tens? Não temas, porque o Senhor ouviu o choro do menino. Levanta o rapaz, ergue o rapaz, porque Deus fará dele uma grande nação. Deixa eu dizer uma coisa, no momento mais difícil em que estamos passando, quando pensamos que está sozinho, o Senhor Deus tem anjos que Ele envia para me ajudar e para te ajudar. Porque Deus envia água no momento em que nós estamos perecendo de sede. Ele envia o alimento no momento em que nós estamos perecendo de fome. E esse Deus, Ele me usa nesta noite, através dessa mensagem, desse vídeo, para te dizer: eu não sei qual é o deserto que tu estás, se é o deserto da porta fechada, se é o deserto, aleluias, de alguém que te incomoda, se é o deserto do desprezo, se estás passando pelo momento difícil em que estás já pensando que vai morrer nessa situação. Mas nesta noite eu quero te dizer, existe um socorro de Deus que está a te dizer nesta noite: come o pão, bebe a água, levanta, prossiga, porque não é tempo de morrer. O deserto não é para todo tempo. Esse deserto, ele está tendo fim. É só para te aperfeiçoar, para te dar experiência. E quando Deus dar a ordem ao anjo, esse deserto vai passar. E o que está dando errado vai começar a dar certo. O que está travado vai começar a destravar. O que está dando erro vai começar a andar de forma correta. Você vai se espantar, procurar explicação e não vai entender. Sabe por quê? Porque o deserto tem chegado ao fim. E quando o deserto chega ao fim, aí todas as coisas começam a mudar. O semblante começa a mudar. Pois onde só havia guerra, passa a haver paz. Pois onde só havia desprezo, passa a haver abraço. Porque no momento em que estamos nesse deserto, nesse momento difícil, não aparece quem nos abrace, não aparece quem nos ajude, mas nesta noite Deus está dizendo: o Senhor, nosso Deus, é o teu socorro que vai te sustentar, e tu vai passar por esse deserto, e depois, quando tu passar nesse deserto, meu filho, vai ter tanta água, vai ter tanto pão, vai ter tanta abundância, que tu vais ter uma experiência tão magnífica com Deus, que tu vai dar um culto de ação de graça e vai dizer: meu Deus, eu te agradeço porque me ajudasse a passar pelo deserto. Mas Luciano, por que passar pelo deserto? Porque o deserto nos traz experiência. O deserto, ele nos traz a experiência para que quando alguém estiver chorando e dizendo que não vai aguentar, você vai abraçar alguém e vai dizer: calma, eu já passei por isso. É apenas um deserto, é apenas uma dificuldade. E esta dificuldade, ela não surgiu na tua vida para te derrubar, nem para fazer paraepa. Não desista dos seus sonhos, não desista dos seus objetivos, porque Deus está me levando até você nesta noite, neste momento que estás assistindo esse vídeo, para te dizer que os obstáculos, eles não foram colocados na tua frente para te parar, mas eles foram colocados na tua frente para você vencer, para você ter experiência, para você mostrar a sua força. Deus investiu em você, e é por isso que tem tanta coisa acontecendo, porque Ele acredita no teu potencial. Você não é fracassado, você tem potencial, você não é desprezado por Deus, porque Deus a ninguém despreza, ainda que você não esteja vendo o mover da mão de Deus na tua vida. Deixa eu te dizer, Deus, ele é espírito, Deus, ele age espiritualmente. Os olhos carnais não têm como ver a Deus, porque ele é espírito, mas ele está sempre dentro de você. Sabe aquela paz que você sente de repente no seu lar? Muitas vezes quando está falando com Deus, louvando a Deus ou com o pensamento nele, é a presença dele. E a presença de Deus, ela chega ajudando, confortando, levantando.
dando força, dando graça, dando ânimo. Levanta-te nesta noite. Se estavas tu desmotivado com o teu trabalho, com a tua casa, se estava tu desmotivado com o teu sonho, eu venho te dizer nesta noite, é noite de olhar para o obstáculo, para o problema e dizer, epa, esse problema ele vai ter fim, porque o deserto não é para todo tempo. O deserto tem um tempo determinado. A tua prova, ela tem prazo de validade. E tem uma coisa, o prazo de validade não é tão longo, porque se Deus ele me impulsionou a falar essas palavras para você nesta noite, é porque já está perto desse deserto passar. É sim, e vai se cumprir o que está escrito no livro de Salmos, número 12 e o verso 5, por causa da opressão do pobre e do gemido do necessitado, eu me levantarei agora, diz o Senhor Deus, e porei a salvo